Olá, pessoal. Mais uma vez aqui para trazer conteúdo sobre investimento, né? Esse é o meu propósito, é o propósito desse canal, trazer conteúdo de qualidade, conteúdo que possa fazer diferença, que possa de alguma forma agregar para você que quer investir, para você que quer de alguma forma alocar o teu recurso da melhor forma possível, tá bom? Hoje nós vamos transcorrer essa conversa aqui, especificamente no título O Motivo para você investir em renda variável. Né? Qual é o motivo? O que te leva, neste momento, a investir em renda variável? Como todo mundo sabe, eu sou assessor de investimentos, CVM, e eu sempre costumo dizer para os meus clientes o seguinte: que cada momento é um momento, o momento de hoje, ele não necessariamente é igual ao momento de 2 meses atrás, que não necessariamente vai ser igual ao momento daqui 6 meses, porque a economia tem o seu dinamismo, as empresas possuem o seu dinamismo, a política monetária, fiscal possui o seu dinamismo, e tudo isso faz com que os seus investimentos também sejam dinâmicos, também precisem serem revistos de tempo em tempo. Tá? Daí a necessidade de você ter um assessor, de você ter alguém que consiga trazer isso para você poder rever a sua carteira de forma a entender se ela faz sentido, né, com o que foi movimentado num período anterior. Tá bom? Então, o que eu estou te dizendo aqui é que, neste momento, faz pelo menos sentido enxergar um pouco melhor o que é a renda variável. Tá? Não que a tua carteira vai ter apenas renda variável, não é isso. Mas, neste momento, eu digo que faz sentido você entender pelo menos melhor o que é a renda variável. Tá? E o porquê que este é o momento da renda variável. Tá bom? Eu vou dividir aqui um pouquinho a minha tela com vocês, para que a gente possa mostrar o material que eu trouxe aqui para a gente poder transcorrer aqui nessa apresentação. Tá? Um instantinho só. Nós já vamos seguir aqui. Então vamos lá, gente. O que acontece? O Brasil, ele sempre foi conhecido como sendo um país em que pagava-se uma taxa básica de juros relativamente alta. Era comum, alguns anos atrás, dizer que o país é o país que paga a maior taxa básica de juros do mundo. E é verdade, é exatamente isso que acontecia. Tá bom? E dessa forma, só para que todo mundo a gente possa nivelar a conversa aqui, o que é a taxa básica de juros? A taxa básica de juros, ela nada mais é do que a referência mínima de juros que é pago no país. Tá? Então, essa taxa básica é definida pelo governo federal. O governo federal ele tem uma determinada arrecadação, ele tem um determinado gasto. Normalmente, ele acaba gastando mais do que ele arrecada. Isso faz com que ele tenha que pegar dinheiro emprestado para que ele possa cumprir com seus compromissos assumidos. Tá? É igual um trabalhador, é igual você, eu, todos nós. Nós temos lá uma determinada entrada por aquilo que nós desenvolvemos, cada um na sua atividade principal, e você tem os seus gastos. Ao final do mês, se eventualmente você teve um gasto maior do que aquilo que entrou, você, de alguma forma, não vai fechar suas contas. O governo federal também é da mesma forma, não é diferente, tá bom? Então, essa é a taxa básica de juros e o governo diz que está disposto a pegar dinheiro emprestado e pagar aquele valor por esse dinheiro emprestado. Então, é o básico, tá? É a taxa básica de referência do mercado, tá bom? Então, ó, nós tínhamos, antes do ano 2000, nós chegamos a ter taxa básica aqui próximo de 45%. Né? O que o investidor olhava aqui? Ele não tinha que pensar duas vezes aqui, gente. Tá? Ele tinha que colocar o dinheiro dele na renda fixa e simplesmente esquecer daquilo, porque o governo federal pagaria os juros
de 40%, 45% aqui ao ano para quem estivesse investindo em títulos públicos, por exemplo. Tá? Esses juros veio caindo, tá? Ao longo do período, subiu um pouquinho aqui em 2003, voltou a cair, né? Isso demanda muito em função da economia, a economia que vai definindo isso também, a inflação, o consumo, tudo isso vai trazendo parâmetros para definição pelo Copom, pelo Comitê de Política Monetária, como é que vai ficando os juros, tá bom? A necessidade para que a economia possa fluir da melhor forma possível, tá bom? Mas eu quero chegar aqui, mais próximo dos nossos dias, aqui, ó, entre 2015 e 2016, né, foi o último ápice, foi o último pico que nós tivemos em taxa básica de juros, tá? Nós chegamos nesse período aqui a ter aproximadamente 14% de juros ao ano, tá? É o que o governo naquele momento estava disposto a pagar pelo teu dinheiro que você estivesse emprestando para ele, tá? Só que para que todo mundo possa ter a noção, hoje nós estamos em 3,75. Agora, no mês passado, em abril, o Comitê de Política Monetária definiu a taxa de juros em 3,75% ao ano, ok? Bom, então, uma vez que nós estamos nivelados já aqui no conceito, a gente pode passar aqui, gente, para esse slide em que traz a questão dos juros reais. O que é o juro real? Tá? O juro real nada mais é do que a diferença entre a taxa básica de juros, de onde define todas as outras aplicações de renda fixa, ela parte da taxa básica de juros, tá? Todas as outras aplicações de renda fixa partem daqui, tá? Da taxa básica de juros, ok? Aqui, ó. E aqui nós temos a inflação. Então, a diferença entre a taxa básica de juros e a inflação traz o juro real, que é o ganho, é o que o investidor de fato vai ter depois que faz o seu investimento. Por quê? Porque aqui é o que lhe é pago, tá? Através da taxa básica de juros. E aqui nessa linha pontilhada, vermelha, é a inflação, é o IPCA, medido pelo governo federal. Então, essa diferença vai trazer para você exatamente o seu juros real, o teu ganho, tá? Então, nós percebemos aqui, ó, que para o investidor, de verdade, pouco importa qual é a taxa de juros e pouco importa qual é a inflação. Para quem está investindo, o que importa é os juros reais. O que você, de fato, vai estar ganhando sobre o investimento em renda fixa que você fez. É isso que importa. Então, o ápice do ganho do investidor, ele chegou aqui, ó, em quase 8%, 7,8%, 7,9% aproximadamente, em 2017, aqui, ó, em abril de 2017, março de 2017. Pouco importa para o investidor quanto que está a taxa básica de juros ou quanto está a inflação. O que importa é o ganho real que você vai ter, tá? Então, a gente percebe que, conforme vai caindo aqui a taxa básica de juros, essa curva aqui, ó, né, que a gente vai percebendo aqui em azul, é a taxa básica de juros, ela vai caindo. E a inflação vai oscilando, tá? Anualizada. E nós estamos chegando aqui em abril, que foi a última definição, em 3,75% de taxa básica de juros. E a inflação anualizada dos últimos 12 meses, ela também chegou a 3,47%. O que trouxe aqui, ó, exatamente aqui onde está esse círculo, uma rentabilidade, um juro real que você ganhar da ordem de 0,3% ao ano. Tá? E aqui não existe conceito de certo ou errado, aqui existe o conceito daquilo que estão lhe pagando. Então, se você estiver dentro de uma aplicação de renda fixa, muito possivelmente você vai estar ganhando isto ou próximo disso. Tá? Lembre que ainda há pouco nós falamos que a taxa básica de juros era a referência mínima. Óbvio que o seu banco vai tentar te trazer alguma coisa um pouco mais, a sua corretora vai tentar trazer algo melhor ainda do que o banco, né? Porque são conceitos completamente diferentes, banco e corretora. Mas você vai estar ganhando algo próximo disso,
tá? Por quê? Porque tudo isso deriva da taxa básica de juros e o que a inflação está te corroendo, perdão, o poder de consumo que você tem, o poder de compra, tá bom? Então é aí que a gente traz que a sua carteira de investimento tem que ser repensada. Poxa, Alexandre, então eu tenho que sair de renda fixa? Eu não estou te dizendo isso, eu estou te dizendo que você precisa repensar qual é a parcela que você tem em renda fixa, conversando com o seu assessor de investimento, para que ele possa te assessorar e dizer, vocês chegarem em um consenso de qual é o caminho que você vai ter, que vocês vão ter, para poder melhorar a sua rentabilidade da sua carteira como um todo. E eu digo, né, para todo mundo que um dos caminhos é a renda variável. E os números mostram, estou dizendo apenas o que os números estão mostrando. A gente tem aqui, ó, no período de 2018 até 2020, início de 2020, antes dessa crise que nós estamos vivendo agora, do Covid-19, nós tivemos aqui, onde está circulado aqui, nesse círculo, ó, uma rentabilidade da ordem de 60%, gente. 60%. Tá? Poxa, se o meu rendimento lá na renda fixa, nas minhas aplicações, né, seja aplicando direto em letra de crédito, em letra financeira, em CDB ou em fundos de investimento, ele tende a cada vez estar menor. Por um outro lado, a renda variável, ela faz mais sentido nesse momento. Nós estamos vendo aqui que nos últimos 2 anos, nós tivemos uma rentabilidade da ordem de 60%. Poxa, mas tivemos essa queda. Ok, isso já explicamos no vídeo anterior, né? Que o mercado, em ciclos, períodos longos, ele tem essas quedas abruptas, né? Mas não vamos entrar nesse assunto aqui, tem até um vídeo que nós fizemos anteriormente, você pode clicar, vamos deixar o link aqui em cima, para você poder ir até lá e visualizar e ter uma noção do que era a questão do conceito dessa queda que nós vivemos aqui a partir de fevereiro. Mas o que nós estamos dizendo aqui é que, necessariamente, você vai ter que ter um olhar mais clínico, mais apurado para a renda variável, porque a renda fixa ela tem uma tendência a gente pagar cada vez menos. E o teu investimento, o teu dinheiro que está lá, cada vez vai te trazer menos rentabilidade. Isso é fato, tá bom? Poxa, mas se eu tenho que ir para a renda variável, eu preciso necessariamente ir para ações? Não estou dizendo isso. Vamos lá. Dentro da renda variável, a renda variável ela é uma das grandes famílias do investimento, tá? Na verdade, você tem 2 grandes famílias. Você tem a família de renda fixa e você tem a família de renda variável, tá bom? Então, na renda variável, você tem várias subfamílias, que você precisa olhar para cada uma delas e identificar qual faz mais sentido para você, tá? Pela forma como você enxerga o mercado, pela forma como você quer ter o seu retorno sobre o seu investimento, pelo risco que você quer correr em cada uma dessas subfamílias da renda variável, você vai ter condições de enxergar isso e você vai ter que definir isso, tá bom? Então, uma das subfamílias são os fundos de ações. O que são os fundos de ação? Ao invés de você efetivamente comprar o seu fundo de ação, você vai aportar dentro de um fundo que já está estabelecido, que tem lá dentro um gestor, e aquele gestor tem uma estratégia estabelecida em que ele vai comprar as ações que, para aquela estratégia dele, para aquele momento, para aquela janela, faz sentido. Ok? Então, é como se você estivesse dando uma procuração e dizendo para ele que ele pode fazer a gestão, a estratégia, desenvolver a estratégia que ele achar conveniente dentro do fundo que é gerido por aquele específico profissional que é o gestor do fundo de ações, ok? Os fundos de ações, como o próprio nome diz, ele tem por obrigação, a legislação define isso, a obrigatoriedade de aplicar pelo menos, no mínimo, 67% do recurso alocado em todo aquele fundo tem que ser aplicado em fundos de ações, tá? O restante ele pode
buscar algumas outras opções. Mas aqui a ideia não é nem trazermos, depois nós vamos fazer um vídeo explicando um pouco melhor sobre o que é o fundo de ações, as suas particularidades, a questão dos impostos, dos custos, mas enfim, aí cabe um vídeo específico para isso, tá? O importante nesse momento é você saber que existe dentro da família de renda variável uma caixinha chamada fundo de ações, tá? E que você tem condições de alocar o teu recurso ali, tá? Uma outra possibilidade que você tem dentro da família de renda variável são os fundos multimercados, tá? O próprio nome já diz, ele é multimercado. Por quê? Porque ele pode trabalhar com vários ativos. Diferentemente do que é o fundo de ações, o fundo multimercado ele pode transitar em ativos de câmbio, em ativos de juros, e por isso que ele leva esse nome de multimercado. E até ações, ele pode também ter fundo de ações, tá? O gestor, da mesma forma que no fundo de ações você tinha um gestor, aqui também você tem um gestor, e você vai dar uma procuração ao adentrar neste fundo, para que o gestor, obviamente, vá alocar da melhor forma, dentro da estratégia que ele tem, os recursos que estão, o fundo detém, tá? Então, ele vai fazer a melhor estratégia. E aqui é super interessante entender também que, assim, existem uma infinidade de fundos dentro de fundos multimercados, né? Se você for na sua corretora, você vai ver uma infinidade, né? E aí você tem que conversar, obviamente, com o teu assessor para que ele possa te assessorar e vocês chegarem juntos em qual destes fundos multimercado faz sentido, né, para a tua lógica de investimento, o período em que você imagina manter a sua aplicação, o seu investimento num fundo multimercado, por exemplo. Tá? Uma outra subfamília é o fundo imobiliário. Tá? Como o próprio nome diz, esse é um fundo voltado para o mercado imobiliário. Tá? Você tem algumas classes dentro dos fundos imobiliários. Você tem lajes corporativas, você tem galpões logísticos, você tem fundos de fundos dentro do fundo imobiliário. Então, são classes, tá? Dentro do fundo imobiliário, tá? Mas também não vamos entrar nesse mérito, depois nós fazemos um vídeo aqui explicando um pouco melhor o conceito e a ideia do fundo imobiliário, tá? Mas o que eu quero trazer aqui é que este é mais uma opção dentro da família de renda variável, tá? E que faz sentido você parar, olhar e identificar se é algo que cabe dentro da tua carteira de investimento, tá? Também é uma renda variável, tá? E por último, nós vamos ter aqui as ações, especificamente as ações, tá? E que o que é a ação? Ela diverge, não diria nem diverge, mas o que há de diferente entre o fundo de ações e ações? O fundo de ações, como nós falamos, você tem lá um gestor e ele vai definir quais são os ativos, quais são as ações que fazem sentido para aquela estratégia que ele está definindo ali dentro. Você não vai ter definição alguma sobre aquilo. Você não tem definição, primeiro, de quais são as ações que estão dentro da carteira, nem tampouco se faz sentido comprar ou vender. É ele que tem esta autonomia. Tá? Quando você entra em um fundo de ações, essa autonomia você está delegando a um gestor. Quando você compra ação, é como se você estivesse assumindo a responsabilidade do gestor para a sua carteira. Então, aí você vai definir qual é a ação que faz sentido para você, qual é o setor que faz sentido para você diante daquelas janelas. E é super interessante porque você define, né? Desde que você tenha um conhecimento mínimo para entender um pouquinho melhor sobre isso, você vai transcorrer isso de forma natural. Tá? Eu não vou entrar aqui nos detalhes de ações, tem muita coisa para a gente poder falar dessas famílias, e existem outras famílias, o próprio fundo cambial é uma das famílias de renda variável, mas eu não vou nem tratar ele aqui, porque eu enxergo ele um pouquinho diferente. Para mim, o fundo cambial, ele é um fundo que ele faz sentido
para outras, não é para um investimento especificamente, tá? Muita gente usa ele como investimento, eu particularmente não gosto, tá? Por isso que eu trouxe aqui essas 4 subfamílias, que são os fundos de ações, os fundos multimercados, fundo imobiliário e as próprias ações, investir especificamente em ações. Então, a partir desse momento, o recado que eu tenho para deixar aqui é assim, é aqui que está a maior rentabilidade. Então, você precisa repensar sua carteira para trazer talvez uma parcela um pouco maior para subdividir nessas famílias, mas você precisa enxergar, entender um pouco melhor sobre essas famílias. É aqui que está a oportunidade maior nessa janela que nós estamos falando, tá bom? É isso que eu queria trazer, gente, para dividir com todo mundo, para que todo mundo pudesse entender e ficar bem claro para todo mundo aí, tá bom? Queria que todo mundo depois, na medida do possível, deixasse o seu like, o seu joinha aqui, se inscrevesse no canal para que nós pudéssemos subir mais vídeos com conteúdos que vão fazer a diferença para todo mundo aí, tá? Os comentários também, gente, é muito importante que vocês deixem os comentários, o que vocês estão achando aqui desses vídeos que o canal está deixando, para a gente poder entender, né, como é que nós, de alguma forma, estamos atingindo, se está atendendo a necessidade de vocês, que vocês compartilhem também com quem tem interesse no assunto específico de investimento, para que a gente possa ir aperfeiçoando. E quem quiser deixar aqui também no comentário algum assunto específico que a gente queira que a gente faça um vídeo específico, vai deixando, a gente vai, na medida do possível, atendendo cada um aqui. Mas é importante o seu like, é importante a sua inscrição no canal para ir nos fortalecendo e nós podemos cada vez mais contribuir aí com conteúdo que vai fazer sentido para o teu investimento. Tá? Aqui a gente não está trazendo o conceito do certo, nem tampouco o conceito errado. É dividir conteúdos, tá? Para que você possa cada vez mais estar forte nos seus investimentos. Tá bom? Eu queria agradecer imensamente o seu tempo aqui. Um forte abraço. Ficamos por aqui neste assunto.